O Corinthians pode se classificar para a Copa do Brasil sem se classificar para a Libertadores. Que loucura é essa? Não ouvi isso em lugar nenhum. É possível? Eu vou te explicar nesse vídeo. Roda a vinheta, Jacir. Será que eu tô louco de novo? Mais um vídeo pra gente comprovar que é possível sim o Corinthians ter um cenário aí muito positivo para 2025. Fizemos há um tempo atrás vídeo sobre projeção para Libertadores, fomos chamados de louco e agora todo mundo só fala nisso. E com certeza você não viu por aí que o Corinthians pode sim se classificar para Libertadores, aliás, para a Copa do Brasil sem ir para a Libertadores, né? Todo mundo associa a vaga do Corinthians na Copa do Brasil com uma vaga na pré-Libertadores, mas não necessariamente. Fizemos muitos estudos aí, é, várias pesquisas, tentar achar regulamento e chegamos num cenário onde é possível sim. Antes de falar sobre isso, gostaria de pedir o like para vocês, a inscrição no canal, compartilhar com os amigos esse vídeo que é muito importante e dar um salve aí para toda a comunidade do canal Blog do Macedo. Vídeo muito importante, conteúdo na veia. E vamos começar aí falando sobre essa possibilidade. Queria, antes de tudo, fazer um agradecimento a alguns membros do canal, aí o Ronaldo Spranger, o Alisson Machado, o Celso também, muita gente aí que nos ajudou nessa busca, porque não foi nada fácil a gente conseguir chegar nesses dados aí para essa classificação do Corinthians. Inclusive, se você pesquisar na internet, você não vai achar em lugar nenhum. Alguns sites falam, uma combinação de resultados e tal, mas ninguém chegou exatamente o que precisa acontecer para o Corinthians classificar para a Copa do Brasil. Para Libertadores, todo mundo já sabe, né? G7, G8, G9 e para a Copa do Brasil. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês, para a gente explicar como que vai funcionar isso aí. E eu quero começar com o regulamento da Copa do Brasil do ano passado, né? A gente não conseguiu acesso ao regulamento desse ano. Sabemos que transparência não é muito forte da CBF, então a gente pegou o regulamento do ano passado e se mantiver esse regulamento, com certeza o Corinthians tem essas possibilidades. E aí, um item bem importante que a gente separou aí, tá grifado ali, ó. Clubes complementares oriundos do Campeonato Brasileiro da Série A. Então guarda esse dado. E em amarelo lá embaixo, um clube disputante do Campeonato Brasileiro da Série A 2023, cuja chamada respeitará a ordem de classificação. O que significa tudo isso? Hoje a Copa do Brasil são 92 vagas, 80 via estaduais e 12 vagas via Comebol Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde e Brasileiro da Série B. Em resumo, 12 times entram diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. E aí já vai a primeira conclusão. Se o Corinthians se classificar para a Copa do Brasil, seja pela Libertadores ou não, ele já entra direto na terceira fase. E como que funciona? Dessas 12 vagas, 9 delas são distribuídas via Comebol Libertadores, consequentemente via Brasileiro. Então vocês sabem, né, tem a questão das vagas do estadual, do Paulista, a gente vai também passar sobre isso, mas como é que funciona? Hoje na Libertadores, você tem de G6 a G9. Então você tem de 6 a 9 possíveis times brasileiros na Libertadores. E aí é bem simples da gente entender. Se a gente tiver somente 7 classificados, porque são 6 via brasileiro e mais um via Copa do Brasil, obviamente. Eu falei 6 a 9, é 7 a 9. Então, se a gente tiver somente 7 times, vão faltar 2 vagas para entrar direto lá na terceira fase. Essas 2 entram via brasileiro. Se a gente tiver 8 times classificados para Libertadores, 8 brasileiros classificados, sobra uma vaga, que é exatamente isso aí que a gente colocou aí na tela, um clube disputante do Campeonato Brasileiro, né? Grifado. E se tivermos 9 times brasileiros classificados para Libertadores, não teremos nenhuma vaga via brasileiro. Ainda está um pouco confuso, você vai entender bem como é que funciona aqui na próxima tela. Então, vamos começar pelo Paulistão aí. Estadual, né? Hoje, as vagas, 80 vagas são divididas, são doadas via estadual, né? Não é doadas a palavra, mas vocês entenderam, via estadual. E o Corinthians não conseguiu classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Isso prejudicou bastante o Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu a vaga para a Copa do Brasil. A gente está vendo ali em azul
Tá vendo que tá o Palmeiras, o Santos e o São Paulo em azul? Esses são times que conseguiram, ou estão muito próximos de conseguir, que é o caso do São Paulo, vaga na Libertadores via Brasileiro. E quando o time conquista uma vaga via Brasileiro, ele abre uma vaga via Paulistão, porque ele tá entrando diretamente na terceira fase. Então, com isso, teve alguns times no Paulista que herdaram essas vagas. Casos da Inter de Limeira, Ponte Preta e quase ali, né, a Portuguesa, só esperando o São Paulo garantir a classificação na Libertadores, e a Portuguesa vai ser esse terceiro time. Nossa, mas por que a Portuguesa, se ela ficou lá embaixo? A Portuguesa foi para as quartas de final, né, do Campeonato Paulista. O Corinthians, como não foi na segunda fase, ele tem ali, só teria ali a 10ª melhor campanha, ou 11ª, enfim. Teriam 2 times à frente do Corinthians para receber para herdar essa vaga, que seria o São Bernardo e o Água Santa. Até daria se o Red Bull Bragantino fosse para Libertadores via Brasileiro, ele abriria mais uma vaga, mas mesmo assim não chegaria no Corinthians. Então, essa tela é para mostrar que o Corinthians não tem como atingir essa vaga via Paulista. Beleza? Próxima tela que também é importante. Classificação do Campeonato Brasileiro. E aí você vai começar a entender um pouco melhor dessa dinâmica. Hoje o G6 é G7. Né? Tivemos o título do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo está entre os 6 primeiros. Então, o 7º colocado também se classifica para Libertadores. Temos a final, Botafogo e Atlético Mineiro, e o G7 pode virar G8. Esse cenário que a gente construiu aqui no vídeo é considerando que o Botafogo vai ganhar a Libertadores. Mais pro final do vídeo a gente explica o que acontece caso o Atlético Mineiro ganhe a Libertadores, mas vamos considerar Botafogo ganhando a Libertadores, certo? O G7 viraria G8. E poderia virar um G9 caso o Cruzeiro ganhe a Copa Sul-Americana. Só que detalhe, só vira G9 se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e ficar entre os 8 primeiros. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e ficar em 11º, não vira G9. Beleza? Importante agora. Como que serão distribuídas essas vagas, né, referente à Conmebol Libertadores? O Botafogo, o Flamengo, são times que vão ficar ali no G7 ou no G8, então eles estão abrindo vagas na Libertadores. Se o Corinthians ficar em 7º lugar ou em 8º lugar, perdão, o Corinthians vai direto ali para pré-Libertadores e, consequentemente, consegue a vaga na Copa do Brasil. Só que o cenário que a gente está pensando aqui é um cenário caso o Corinthians não vá para a Libertadores. Né? Isso vocês já estão cansados de saber que o Corinthians pode participar. E qual o cenário que o Corinthians aí não iria para a Libertadores? A gente fez um diagrama aqui, a gente separou um diagrama para ficar bem claro esse cenário, e tudo depende do Cruzeiro. Então vamos supor que o Botafogo ganhou a Libertadores e o Cruzeiro vai disputar ali contra o Racing. Se o Cruzeiro ganhar do Racing, abre o G9, desde que o Cruzeiro fique acima do Corinthians, é importante falar. E se o Cruzeiro ficar abaixo do Corinthians, aí não é G9, continua sendo G8, beleza? Esse é um cenário. E se o Cruzeiro não ganhar a Copa Sul-Americana, fica no G8. E aí é que entra o cenário possível para o Corinthians classificar para a Copa do Brasil, que é exatamente o seguinte. A gente fez esse diagrama, é o seguinte, o Corinthians, se ele ficar em nono, se eles ficarem em nono no Brasileirão, hoje o Corinthians está em 11º aí, tem grandes possibilidades. Ele vai depender diretamente do resultado do Cruzeiro na Sul-Americana para saber se ele vai para a Libertadores, se ele vai para a Copa do Brasil ou se ele não ganha nada. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, que é esse primeiro quadradinho azul, e ficar no G8 do Brasileiro, o Corinthians consegue vaga nas duas, né? Libertadores e Copa do Brasil, porque ele entra ali no G9, que eu já falei bastante. Só que se o Cruzeiro ficar abaixo do 10º lugar e o Corinthians ficar em nono, esse cenário todo tem que acontecer com o Corinthians em nono. O Corinthians não consegue vaga para Libertadores nem para a Copa do Brasil. Lembrando que Sul-Americana é outra história, tá? Estamos considerando aqui Libertadores e Copa do Brasil. Sul-Americana provavelmente até o 14º, e se bobear até o 15º vai classificar. Então acredito que o Corinthians tem aí muitas possibilidades de classificar. A gente está considerando Libertadores e Copa do Brasil. Qual que é o segundo cenário? O Cruzeiro perde a Sul-Americana. Se o Cruzeiro perde a Sul-Americana, não importa mais a posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians ficar em nono, ele classifica somente para a Copa do Brasil. Essa é a informação diferente de tudo que você já ouviu falar por aí. Mas como assim? O Cruzeiro não ganhou, não virou G9? Como que o Corinthians foi parar na Copa do Brasil? Lembra daquelas vagas que eram distribuídas lá via Brasileiro, que a gente colocou aqui no começo, segundo o regulamento da CBF? Pois é. Se o Cruzeiro não ganhar a Sul-Americana,
tivemos 8 times brasileiros na Libertadores via Comebol, né? Que é o G6, né? O campeão da Copa, é o G7, mas o campeão da Copa, na verdade é o G6, o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores. Não tivemos campeão brasileiro da Sul-Americana, temos 8 vagas. Só que lembra que a gente tinha que distribuir 9 vagas via brasileiro. Ó, ali em cima, ó, 12 vagas para os clubes da Comebol Libertadores, sendo que 9 são pelo campeonato, aí pela Série B, outro pela Copa Verde, outro pela Copa do Nordeste. Então ficou faltando uma vaga. Essa vaga vai para quem? Para o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Então esse é o grande diferencial aí que pode fazer o Corinthians disputar a Copa do Brasil e, no caso, a Sul-Americana, e não disputar a Libertadores. E a gente tem vários cenários possíveis aí, combinação de resultado. Um ponto importante de falar, algumas pessoas têm dúvida, mas o Fortaleza, ele ganhou a Copa do Nordeste, né? Então ele abre mais uma vaga brasileiro. Não, no brasileiro é somente 9 vagas, porque você tem 12 vagas para a terceira fase, então você não pode aumentar para 10. Então essa vaga ela vai ser redistribuída, se eu não me engano foi para o vice-campeão da Copa do Nordeste, alguma coisa assim. Então é importante, vale ressaltar, né, que são somente 9 vagas. Então é de 7 a 9 vagas do brasileiro, consequentemente de 0 a 3 vagas via brasileiro. Então o Corinthians teria essa possibilidade aí de subir via brasileiro. Eu até deixei algumas coisas anotadas aqui, que são importantes falar. Uma outra dúvida. Ah, mas e se o Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil? Aí é um cenário ruim para o Corinthians, porque o Atlético Mineiro teria que ficar à nossa frente ali no Brasileiro, G7, sexto, sétimo, ou sétimo, oitavo no caso, para que abra essa nona vaga. Porque o fato do Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil, ele meio que vai comer uma vaga ali, porque vai ter do mesmo jeito 8, só vai sobrar uma vaga via brasileiro, então o Corinthians teria que ficar em oitavo. Então, vamos supor que o Atlético Mineiro ganha a Copa do Brasil, tudo que vocês viram aqui, ó, considerando o Corinthians em 9º lugar, tem que ser o Corinthians em 8º lugar. Resumo da ópera, galera. Eu gosto de sempre ver um jogo e saber para quem eu vou torcer. O grande objetivo aí do Corinthians é conseguir uma competição, e até 2 competições a mais pro ano que vem. Então eu já tenho a minha torcida, que é a seguinte: Botafogo ganhar na Copa Libertadores, assim abriríamos um G8, e o Cruzeiro perder a Sul-Americana. Ah, Said, mas se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e ficar lá no G8, ele abre a 9ª vaga. Sim, porém, qual é a chance do Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e continuar focado somando pontos no Brasileirão? É muito baixa. Então é muito melhor para nós não correr esse risco de ficar em 9º e não pegar nada, torcer para o Cruzeiro perder a Sul-Americana, que se a gente ficar em 9º, a gente consegue a vaga na Copa do Brasil. Não conseguiria na Libertadores, se ficasse em 9º, mas garantiria a vaga na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. E aí, se ficar em 8º, se ficar em 7º, consegue a vaga na pré-Libertadores. Então, para resumir, para concluir, vamos supor que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro ganhem seus títulos, que é o cenário que a gente não quer que aconteça. Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro campeão da Sul-Americana. A gente tem que ter na nossa cabeça que o Corinthians tem que ficar no G7. Ou Cruzeiro e Atlético Mineiro ficarem acima da gente no Brasileiro, certo? Que aí vira o G9, aquele G9 que a gente falou. Se eles ficarem abaixo, para o Corinthians classificar para a Copa do Brasil e Libertadores, tem que ficar em 7º. Se somente um dos dois ganharem, ou o Cruzeiro ganha, ou o Galo ganha, a gente tem que tá no G8, ficar em 8º. E se os dois perderem, G9, 9º lugar, para a gente conseguir pelo menos aí uma vaguinha na Copa do Brasil. É complexo, tem bastante informação, a gente pesquisou bastante para chegar nesse resultado, mas é um cenário possível. O Corinthians hoje está em 11º lugar, né? De acordo com o FMG, se você fizer ali de 50 a 53 pontos, você tem grandes possibilidades de ficar no G8, então acho que o foco do Corinthians tem que ser o G8, mas mesmo que o Cruzeiro não ganhe a Sul-Americana, o 9º lugar não é de se jogar fora. Eu tô vendo muita gente falando, eu não queria torcer pro Cruzeiro, mas eu vou ter que torcer para abrir o G9. Só que só vai abrir o G9 se o Cruzeiro ficar lá em cima. E o Cruzeiro não vai ficar lá em cima, pessoal. Quantas vezes a gente já viu times que ganharam Libertadores, ou até Copa do Brasil, e dar uma largada no Brasileiro porque não vale mais nada. É exatamente o caso do Cruzeiro. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele já vai ter vaga na Libertadores, vai ter vaga na Recopa, vai ter vaga naquele jogo lá
contra o time europeu, então eles não têm mais nada para buscar no brasileiro, sendo que o Cruzeiro também não tá nem lá essas coisas, né? Então é muito difícil que o Cruzeiro ganhe a Sul-Americana e fique lá em cima, assim como é muito difícil que o Galo ganhe a Libertadores e também se dedique ao brasileiro. Então a gente tem que ser bem claro na nossa torcida. Botafogo na Libertadores, Racing na Sul-Americana, e se o Corinthians ficar em nono, ele pega Sul-Americana e Copa do Brasil. Se ele ficar em oitavo, pega Libertadores e Copa do Brasil, sétimo, Libertadores e Copa do Brasil. Tá muito claro na minha cabeça e com certeza isso vai ser cada vez mais falado, principalmente após o jogo, as duas finais da Libertadores da Sul-Americana, que eu tenho certeza que isso vai ser falado por muita gente e a gente, ó, penou para conseguir chegar nessas informações. Então espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí um alento pro torcedor corintiano, tem muita coisa para ser disputada. Quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro, e a gente espera sair da Neoquímica Arena com uma grande vitória para embalar aí nesse sonho rumo a Libertadores. E quem sabe, né? Se não rolar Libertadores, que pelo menos role uma vaga na Copa do Brasil, que a gente vai ter o calendário igualzinho que foi desse ano aí com 4 competições. Beleza? Vou pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante pra gente, se inscrever no canal. Essa semana temos lives todos os dias, então se puder compartilhar esses vídeos com seu amigo, sua amiga corintiana, que eu tenho certeza que ele não sabia dessa informação e a gente tá aqui para passar a informação pro torcedor corintiano, tá bom? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Ó, vai Corinthians!